Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Bela. Hoje nós temos um Bela bem especial, porque além das clássicas aqui, professora Caroline, Dani e eu, Patrícia Bins, nós estamos com um convidado. Nós não divulgamos ainda quem era esse convidado aí na nossa arte, na foto junto com a Prof. Carol, mas provavelmente vocês já conhecem essa figura do mundo dos vinhos. E nada melhor do que Perini, né, que Pablo Perini, para a gente falar de moscatel na aula de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vocês fiquem à vontade aí para fazerem os comentários, perguntas que vocês tenham direto pelo chat, que eu vou ficar aí com vocês, certo? Sejam bem-vindos e também bem-vindos à Prof. Caroline Dani e ao Pablo Perini. E aí, pessoal, tudo certo? Então, obrigado aí pelo convite, em nome da Casa Perini, agradeço a ABS-RS, a ti, né, Patrícia, e a Carol também. E, aliás, desde já, gostaria de parabenizar a ABS, né, do Rio Grande do Sul, pelo excelente trabalho que tem feito no fomento à cultura do vinho, e esse projeto Bela, que é fantástico. Até tive o prazer de, junto ao Júlio, a gente ter articulado a primeira edição do Bela, que também foi a respeito de... aí era moscatel pelo viés não da indicação de procedência, mas o espumante em si, né? A gente fez essa primeira edição, eu lembro muito bem. Eu levei para ele a garrafa lá no meio da pandemia, foi bem bacana esse movimento começou, e vocês estão continuando com isso, que funciona de uma maneira super profissional, e agora com esse viés de abordar também as indicações de procedência, as denominações de origem de cada região. Acho que é super enriquecedor para quem acompanha. Bom, boa noite a todos, Pablo, Patrícia, né? Lembrar que a gente vai estar aqui, o Pablo fazendo esse bate-bola hoje, falando sobre um produto super importante para nós, né? Falando de uma indicação de procedência muito importante, e a professora Patrícia vai estar conosco nos bastidores aí, respondendo também o chat, né? Tragam aí a perguntas, informações que vocês quiserem, né, para a gente poder contribuindo. A Paty vai trazendo para a gente aqui, a gente vai fazendo essa conversa. Lembrando que esse espaço, né, o Bela, ele foi pensado, como o Pablo falou lá do início, né, como sendo uma forma de nos aproximarmos, né, criado num momento onde não podíamos estar próximos. Agora, podemos estar próximos, estamos cada vez mais próximos, né? Vamos estar aí, estamos aí com a WSA, que vai acontecer, né? Agora em setembro, então também, vocês desde já super convidados para estarem conosco lá na WSA, no nosso espaço das Masterclasses, né? Então, hoje nós podemos estar mais próximos, mas como nós temos muitos alunos de vários lugares do Brasil, também o Bela passa a ser uma forma de nós estarmos próximos das suas casas todas as semanas, né? Então, de fato, a gente está aqui hora com Bela ao vivo, como o caso hoje, hora com Bela gravado, com as nossas masterclass para os nossos sócios. Então, toda semana é uma forma de nos encontrarmos também. Então, ficamos muito felizes de poder estar entre amigos, porque hoje eu tenho o prazer de dizer que eu estou, de fato, aqui entre amigos, né? Então, a gente poder estar falando sobre um assunto que é tão bacana e podendo levar para casa de vocês de uma forma mais leve. Esse é o objetivo do Bela, né? Para sempre trazer algo de uma forma mais leve, que instigue sempre mais a vocês a pesquisarem mais, a estudarem mais, a saberem mais. Então, esse é o objetivo do Bela aqui que a gente tem, né? Então, toda semana trazer um assunto que vai fazer com que instigue vocês a procurarem, a saberem mais também. Esse é o nosso objetivo hoje aqui. É claro que a gente não poderia deixar, né? Como sempre, de preparar uma aulinha para vocês aqui. E aí a gente está aqui preparamos um material e vamos estar conversando, né? Eu e o Pablo aqui, então, sobre esse assunto, né? Que vamos contar um pouquinho mais para vocês sobre ele, né? Sobre a importância e, em especial, sobre a indicação de procedência. E, claro, né? Como eu falei, hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Pablo, que, além de tudo, é meu amigo, né? Um amigo da família, que a gente conhece há muito tempo.
Então eu queria primeiro, Pablo, porque como a Patrícia falou, né, muita gente te conhece, mas a gente está com muitas pessoas aqui no YouTube e é legal falar, né? Essa aula nós estamos ao vivo, mas ela fica depois no nosso canal do YouTube. Então quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Quem não ativou o sininho, ative, porque toda semana a gente tem conteúdo gratuito aqui. Então eu queria, Pablo, que tu te apresentasse, né? E também falasse um pouco sobre a Casa Perini, porque apesar da força e da história da Casa Perini, né, é sempre importante, porque eu sei que vocês nunca param, né? Estão sempre aí buscando coisas novas. Então, conta para nós aí sobre ti e sobre a Casa Perini também, para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Tá legal. Então, contextualizando a história da empresa e como eu me inseri nela, né, Carol, dá para a gente remontar que como a maioria das vinícolas da Serra, uma empresa familiar. Então, a gente se localiza aí na cidade de Farroupilha, município de Farroupilha, que, para quem não está situado, fica entre Caxias do Sul e Bento Gonçalves, né? Até isso já dá a deixa, né, para o que a gente vai abordar, que é justamente a indicação de procedência dos moscatos de Farroupilha, que é o nome a que se refere, e esse nome já é um tanto autoexplicativo, porque ele fala tanto do moscato, que é a variedade que dá origem aos vinhos e espumantes elaborados a partir dessa uva e todas as suas variantes, que a gente vai conversar ao longo da live. E Farroupilha, obviamente, é o nome do município que abriga esse terroir, essa tipicidade relacionada ao moscato, né? Que, por sua vez, é uma uva histórica, acho que é um patrimônio da imigração italiana, uva aromática branca do norte da Itália, que tão bem se adaptou ao terroir aqui da Serra e teve seu lugar especial, digamos, ali em Farroupilha, né? Que só deixando claro para o pessoal que está acompanhando e talvez não domine essa parte, quando a gente fala no município, quando fala o termo Farroupilha associado à indicação de procedência, não se reduz apenas à questão de demarcação geopolítica, né? Então, isso é uma configuração feita a partir de outros critérios. Normalmente se usa como referência a cidade que é predominante, mas pode ter alguma, digamos, configuração de um desenho, de um mapa que abranja parte de algum outro e exclua parte do próprio território de Farroupilha, que é o caso. Retomando, então, né, eu puxei um pouco já para algo que a gente vai vir a falar sobre, a questão da vinícola, né? Ela começa lá em 1929, que é a data referencial que a gente usa, inclusive, no logotipo, que é quando o nono, né, sempre a figura do nono, João, no caso, começou a elaborar os primeiros vinhos no porão da casa dele, de uma maneira artesanal, até que lá em 1970, já na geração do meu pai, que é o Benildo, houve a fundação oficial da empresa, digamos assim. Aí, dentre os filhos, somos o Franco, que é o irmão mais velho, que também conhece, né, Carol? Que é quem está voltado para a parte de gestão mais direta hoje da empresa, né? Além de ter um viés de área comercial, ele se formou em administração e tem essa pegada. E eu, como formação, venho da publicidade e propaganda, trabalhando tempo em agência, e depois de um tempo fui trabalhar na vinícola, onde lá estou até hoje, e vim me apaixonando cada vez mais pelo universo do vinho, né? Por uma questão bem espontânea mesmo, dá para dizer. Além da parte de começar a estudar, fiz o curso da FISA para sommelier, depois fiz o W7 até o nível 3, né? Que é com o objetivo de incrementar o conhecimento para poder não só orientar o trabalho da parte de agência interna, de marketing, etc., mas também, obviamente, fazer treinamentos para equipe interna, para cliente e tudo mais. E falando em formação, agora eu tô devendo, inclusive, o curso que é dos parceiros da própria ABS, né? Que a gente... que a gente vem trabalhando, que, aliás, eu tive a oportunidade de ser meio penetra aí, Carol, em algumas aulas, e recomendo para o pessoal que está seguindo aí fazer os cursos, são bem completos e é
e é bacana, para quem não conhece, eu acho que ele além de ter um ponto de partida que é convidativo e vamos dizer assim, ter uma didática fácil, ele chega num nível de profundidade que agrega para todo mundo, né? Dos mais variados níveis, vamos dizer. Ótimo, e só para dizer, né, pessoal, que a gente hoje a Paty já deve ter posto aí nos comentários, a Perini veio com um cupom de desconto, tá? Então já está fixado aí. Quem quiser, né, fazer compras aí no site da Perini vai ter um desconto, né? A Perini é nossa parceira, nossa sócia, então tá ali o cupom, né? Perini ABS, o cupom. Quem depois quiser fazer compras aí, ou já quiser ir olhando, já quiser, né, enquanto a gente está aqui ao vivo, também vai ter o cupomzinho de desconto lá para poder fazer as compras, tá? Então, aproveitem, né? A Paty deve ter fixado aí, aproveite também para, com certeza, né, como o Pablo falou, uma vinícola que tem aí um portfólio enorme de produtos, né, Pablo, que acaba tendo aí uma gama grande eu digo para toda a família, né? Então vamos comprar suco, dá para comprar vinho, dá para comprar espumante, né? Então a gente tem aí muitos produtos que atendem toda a família. Uhum. Mas hoje a gente veio aqui para a gente conversar e falar, né, sobre um assunto que nos traz, como o Pablo falou, nos traz muito orgulho. Eu sou muito orgulhosa, né, de ver essa história do ponto de vista, né, assim como o Pablo, eu venho de uma família de vitivinicultores que viu o crescimento desse setor, né, e o mais importante, viu a organização desse setor. E aí eu queria trazer aqui esse texto que eu fiz copiei exatamente como está no documento, tá? É um documento da Embrapa Uva e Vinho. Para quem ainda não conhece Embrapa Uva e Vinho, eu super recomendo que acessem, né? É uma das instituições mais importantes é uma das instituições mais importantes que nós temos hoje no Brasil para falar em pesquisa, para falar em dados, né? E além, claro, de todo o aparato genético para desenvolvimento de novas castas, que a gente também tem aí um trabalho muito legal da Embrapa, mas eu trago um recorte desse documento que foi publicado no ano de 2022, né, final de 2022, que fala sobre o papel dos espumantes, né? Eu tenho repetido aqui várias vezes, seja nas minhas aulas, nas masterclasses e até mesmo aqui no Bela, os dados do último documento da OIV, né? A OIV trata, né, que o único estilo de vinhos que cresceu no consumo e na comercialização foram os espumantes, né? A gente tem dados mundiais aí que tratam de em torno de 15% a 16% no aumento da comercialização desses produtos. Então, e nós, como brasileiros, temos que nos orgulhar porque nós estamos, né, entre os países que crescem muito a importância desse estilo, né, de produto. E aí eu trago aqui duas informações. A primeira delas é essa taça que vocês veem aqui à minha esquerda, né, que é uma taça que foi, então, foi oficializada, né, como a taça oficial de espumante, né, brasileiro, um movimento da ABE, né, junto com a Embrapa e com a Strauss, que cria, então, essa taça, né, que acho que já é um marco aí para mostrar a importância que a gente tem do ponto de vista de espumantes. E esse dado que eu trago aqui, que é um dado que fala um pouco do que nós vamos conversar hoje aqui, né? Fala assim, os espumantes nacionais têm conquistado o consumo mundial. A exportação alcançou os 935 mil litros em 2021, 21% a mais do que 2020, né? No mercado nacional, a venda do produto aumentou em 40%, né, entre os meses de janeiro e dezembro de 2021 e comparado ao ano anterior. Isso faz com que a gente tenha, né, hoje, no ano de 2021, por exemplo, né, um produto brasileiro que recebeu mais de 300 medalhas em vários países, né, e aqui a taça que reporta isso. Então, para trazer um pouco dessa relevância desse produto que nós vamos estar conversando hoje aqui. E aí,
segundo dados, né, inclusive pesquisando, existem alguns reportes e alguns recortes em artigos, inclusive publicados, né, que o Brasil vem sendo cada vez mais reconhecido na elaboração de vinhos finos. E que cada vez mais nós temos esse reconhecimento para espumantes, né? E o que a gente consegue observar, né, que em volume, em valores de exportação, comparando 2021 para 2020, por exemplo, subiu 53%. Então, a gente vem ano a ano galgando mais esse espaço em termos de espumantes a nível nacional e a nível internacional. E aí eu trago aqui, né, uma das campanhas encabeçada pelo Wines of Brasil, pela Alvibra, né, pela Apex, que fala sobre esse slogan que eu achei muito interessante, né? Enjoy the fresh side of life. Né? Então, essa ideia de trazer esse frescor, essa visão, né? O professor Maurício fala isso muito, que quando se trazem os jornalistas de fora do Brasil, né? E vários jornalistas que chegaram no Brasil, quando chegaram no espumante, e disseram assim, isso aqui é Brasil, né? Então, de fato, essa figura, né, do espumante e esse papel que ele tem no reconhecimento nacional e internacional. E aí eu queria trazer dados sobre se nós crescemos em nível de espumantes, crescemos. Nos últimos 10 anos, os dados falam num incremento de 71,6%, né, na comercialização de espumantes entre 2007 e 2017. O moscatel, ele cresce 251%, segundo os dados. Tá? Hoje, né, falando em comercialização desse produto, nós tínhamos em 97, quando data, né, temos datas aí do primeiro moscatel, de 0,62%, passamos hoje para um patamar de 31,63%, né, na comercialização entre os espumantes do moscatel. Pablo, conta para nós aí como é que é isso para Perini, né? E a gente já vai chegar lá na indicação de procedência, que é onde eu quero chegar, né? Mas como esses dados, assim, para mim são dados que são bastante impactantes, assim, quando a gente vê, né, nesse crescimento. Como foi essa história do moscatel para vocês dentro da Perini? Olha, Carol, foi algo que nos surpreendeu, né, bastante, apesar da gente, desde o começo, ter uma certa segurança, né, por conhecer o estilo do produto, e até agora aqui, né, usando a expressão popular, né, puxando brasa para o próprio assado, né, tu cita aí o primeiro moscatel, e é um produto que foi pioneiro pela Casa Perini, né? Nós iniciamos com um moscatel 100% nacional, porque até então havia um que era de uma empresa multinacional, então, que inclusive hoje não existe, mas a gente pensou, poxa, vamos criar com uma identidade que tem relação com tudo isso que tu está falando, né? Com frescor, que respeite a intensidade aromática do moscato, que tenha doçura, evidentemente, é característica típica do moscatel, mas que seja convidativo para um próximo gole, para uma próxima taça. E eu acho que isso tudo que eu comento sensorialmente falando, né, do que a gente percebe ao degustar o moscatel, ele converge bastante a favor do paladar e da cultura do brasileiro, né? Porque ele é fácil, ele tem um aroma, um perfume que nos chama para colocar em boca, sentir aquela explosão de perlage super intenso, cremoso. Ele é diferente, né? Acho que pela forma corado, né? Tem uma fermentação interrompida, acho que vai talvez entrar nesse mérito. Tem um teor alcoólico tão elevado, então ele tem uma cremosidade fantástica, doce, mas ao mesmo tempo não nos cansa o paladar. Então tudo jogou a favor. Eu acho que
para que paulatinamente fosse se chegando a esse aumento numa proporção maior do que a base de crescimento dos demais espumantes. E é legal porque ele acaba surtindo um efeito de, digamos, cartão de visita para o mundo do vinho, né? Em relação a uma série de consumidores que existem no país. Várias pessoas com quem eu convivo dizem, comecei tomando moscatel, ou muita gente continua no moscatel em si, e tá tudo certo, né? Não precisa necessariamente ser a porta de entrada, pode ser a apreciação que se leva para a vida, e até, se eu pegar aqui, vocês conseguem visualizar, Carol? Sim. Aqui, até eu fiz questão de trazer, porque poderá ver quem está nos acompanhando e lembra de layouts anteriores, né, em relação a essa garrafa, mas eu lembro que foi muito bem quando a gente começou a desenvolver, eram 2 itens, era o Brut, né, e o Moscatel só, e nós tínhamos o Moscatel que manteve sempre como característica o rótulo prata, né, tons de cinza e detalhe em azul, e foi legal porque de alguma maneira isso ajudou aí, criando base para a categoria, e a gente ficou feliz que o fato de ter uma série de empresas começou a fomentar, isso ajuda a criar uma cena, né? Porque assim como uma indicação, uma rota turística ligada ao vinho, um país não se faz com uma ou duas empresas produzindo algum produto que se pretende tornar icônico ou que tenha a base de consumo representativa. Então, a gente fica bastante contente com esses números alcançados, e não só a questão matemática, mas também o afeto, dá para dizer, que as pessoas têm pelo Moscatel. Gostar muito, falar bem, né, do Moscatel Nacional. E, dentro desse contexto, algo que nos ajudou bastante foi aqui a questão do reconhecimento, que veio a culminar em 2017, como o 5º melhor vinho do mundo, de acordo com um julgamento ali de um concurso de jornalistas, etc., uma curadoria bem interessante. Inclusive, a garrafa que eu estou segurando, a gente pode aprofundar depois, né, Carol? Mas ela já tem o próprio selo aqui da IP, da indicação de procedência, Não sei se está atualizar aqui, né? Não, é muito legal isso, né? Porque, assim, olha a indicação, muito bacana isso. Sabe que eu acho legal a gente falar, porque a gente não chega a esses números simplesmente porque, né? Porque a gente chega nesses números, como o Pablo falou, por conta de qualidade, né? É muita qualidade, a gente consegue ver esse diferencial, a gente vai falar agora um pouco mais sobre IP, mas isso é uma coisa muito legal, assim, da gente ir vendo essa curadoria, essa busca por qualidade. E, assim, a gente que é do mundo do vinho, algumas vezes acaba criando um certo preconceito com o moscatel. E vou te dizer que, assim como o preconceito com uvas americanas, me irrita muito esse preconceito, sabe? A mesma coisa que esse preconceito com as uvas americanas. Às vezes eu tenho que lembrar as pessoas, né, que a vitivinicultura mundial ela só existe por conta das americanas, né? Aquela coisa. Assim como a moscatel. Eu vou dizer para vocês assim, eu tenho tido experiências, eu voltei a morar na Serra, né? Depois de 16 anos, hoje eu voltei a morar em Flores da Cunha. E eu tô impressionada como eu indo a eventos em Flores da Cunha, por exemplo, até mesmo no interior, a quantidade de pessoas que bebem moscatel. Claro. Porque isso é uma coisa que você pensa, mas assim, só bebe moscatel. Gente, é uma região produtora de vinhos, né, que as pessoas gostam do moscatel. Esses dias fui numa festa de 15 anos da minha afilhada, no interior, sou de Otávio Rocha, no interior de Flores da Cunha, festa de 15 anos, eu falei, olha, eu quero espumante desde o início sendo servida. E ele falou assim, mas que espumante tu quer? Eu falei, não, bota Brut, né? Ele falou, Caroline, só tu gosta de Brut aqui. Ninguém mais. Ele falou mais, só tu e teu pai gostam de Brut aqui, sabe? Então, assim, de fato, é algo que às vezes pra gente que entra nesse looping do mundo do vinho, não se dá conta da importância desse produto ainda para consumo, e não como porta de entrada, como o Pablo falou, né? Como o Pablo disse assim, uma porta... Sim, às vezes é a porta. Foi a minha porta de entrada, tá? E, assim, vou dizer que meu pai lá em casa dizia que sobrava todas as Brut e nós bebia todas as moscatéis. Ele foi nos ensinando e, aos poucos, a gente começou a sobrar moscatel, né? E faltar Brut. Mas isso é algo
que nem sempre essa transição acontece. E, de fato, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E isso que é legal, assim, a gente trazer, porque isso é um espaço democrático, Bela é um espaço democrático. A gente já veio aqui para falar de uvas híbridas, a gente, né, já veio aqui para falar de suco de uva, a gente está vindo aqui hoje para fazer aula de moscatel, porque sim, nós temos um público, e esse aumento de 250% em 10 anos, ele não vem simplesmente porque a gente tem mais público. Sim, a gente tem um público que gosta desse produto, mas é um produto de qualidade. E esse é o diferencial. É um produto que está vindo para o mercado com qualidade e que é superior aos seus possíveis concorrentes no exterior, né? Por quê? Porque traz toda essa doçura, traz esse frescor, traz essa fruta, essa flor, como o Pablo falou, mas traz frescor, né? Tem acidez, o que às vezes é algo que falta em alguns produtos que vêm de outros países. Então, esse é o diferencial que a gente tem, um produto que nós temos que nos orgulhar quanto brasileiro, né? De estarmos fazendo tanta diferença assim para o mercado, né? Fato. Até, Carol, se me permite complementar, tu tá comentando, achei bem legal, porque lá atrás, né, como eu estava começando no começo do Bela, lembro que o Júlio conduziu uma explanação sobre um sistema que foi criado, acho que pela própria ABS, enfim, por ele, quanto a uma métrica para avaliar a qualidade de um moscatel, que envolvia alguns quadrantes, assim, um sistema cartesiano de doçura e acidez, intensidade, complexidade, e, de acordo com essa perspectiva, bate com o que tu está falando agora. O nacional, ele se destaca de uma maneira, inclusive, superior ao seu, né, a sua origem de terroir, vamos dizer assim, né, que é o Moscato d'Asti, né, onde lá no onde começou. Então, isso é legal porque vai dizer, tá querendo se enaltecer, não tem nada de errado em talvez o discípulo conseguir estar no páreo, ou talvez até ali né, cutucando o seu mentor, o seu quem deixou o legado, né? E afinal de contas, em última instância, uma coisa que a gente defende bastante lá na vinícola, acho que provavelmente a ABS também tem essa perspectiva de enxergar o mundo do vinho sob a ótica da diversidade, muito mais do que da categorização de melhor ou pior, né? Porque afinal tem... Mas uma coisa é fato, bem como eu disse, considerando que é o estilo doce, inevitavelmente, a gente há de fazer um paralelo do moscatel com uma série de outros derivados de uva que também são doces, por exemplo, e são ricos em características, como talvez alguns Jerez, né, no sul da Espanha, alguns Porto tem tanto complexidade quanto equilíbrio com acidez e um leque, né, uma paleta de aromas bastante ampla, né? Intensidade, sem dúvida, complexidade, tem tudo que precisa para ser um produto de valor reconhecido. Então, a gente há de se manter a consciência permanente ao degustar um moscatel brasileiro, né, em relação a esses quesitos e esquecer aquela pré-concepção muitas vezes criada pelo próprio meio do vinho que afasta ele do panteão, né, dos vinhos consagrados. Exato. Então, quando a gente fala, né, acho que é importante a gente falar em termos de número, né, quando a gente fala, por exemplo, de 2017 para 2022, são 5 anos, tá? A gente passa de 5 milhões e 700 mil litros para 12 milhões. Né? Então, em termos de comercialização, isso aqui são dados recentes, né? Então, de comercialização, então, de fato, um produto que vem ganhando, né? Como eu falei, uma repercussão muito legal no mercado nacional, e sim, né? Essa ideia de que traz essa versão Brasil, né? A versão que vem ganhando cada vez mais essa figura do consumidor brasileiro. Então, isso são dados de comercialização, né? Então, a gente não tem dados de produção, tem dados de comercialização, mas são dados que trazem aqui para a gente um pouco desse panorama que nós falávamos aqui, né? Então, aqui só para vocês verem a questão da volumes comercializados, né? Então, assim, um aumento significativo que a gente vem assistindo, né, no total de espumantes a partir de 2017, que é algo bem importante.
né, os espumantes crescendo em geral, assim, e o moscatel acompanhando, né, então mostrando essa vocação e esse papel do Brasil, que nos orgulha tanto, e aqui, né, essa ideia do quanto a gente vem crescendo em termos de comercialização, em termos de volume. Esse é um artigo que foi publicado na Ciência Rural, então eu sempre gosto de trazer dados, não só dados do ponto de vista né, até os dados dos 5 milhões para os 12 milhões, quem me forneceu foi o meu pai, né, que trabalha muito com esses dados de estatística, e aqui também artigos que trazem essa figura, né, dessa importância da comercialização de espumantes moscatéis. Aí, então, esse aumento que a gente vem vendo nesses anos, né? Então, a gente vê esse crescimento em especial com relação aos moscatéis e essa importância que a gente vê para o papel, mas, né, sempre lembrando dessa vocação que a gente tem também na elaboração de espumantes, né? Então, claro que a gente não podia estar melhor representado aqui, o Pablo já falou, né, com um moscatel que foi eleito, né, o 5º melhor vinho do mundo aí. E aí eu vou aproveitar para o Pablo contar um pouquinho para nós sobre essa premiação, mas eu vi que a Paty abriu a câmera aqui, vamos ver se tem alguma pergunta aí, Paty, que a gente já possa ir comentando aqui também. Bom, acho que só para não perder muito a parte que vocês estavam falando aí, aliás, que vocês já comentaram e que o pessoal está concordando aqui pelo chat, principalmente sobre como lidar com um pensamento no mínimo equivocado do tipo, o Brasil não evolui no consumo de vinho porque ainda tem muito moscatel no mercado. Porque a gente ouve muitas pessoas falarem sobre isso. E também sobre esse assunto, o Marcelo comentou que o espumante brasileiro, quem sabe ele seria um caminho natural do consumidor do vinho de mesa, com maior açúcar residual, para o vinho fino. Isso mostraria uma evolução do consumidor. Acho que vocês já começaram a falar sobre isso muito bem, né? Mas que talvez não seja uma evolução, né? Mas que seja um estilo diferente, né? Que as pessoas podem gostar. Mas eu acho que isso diz respeito muito ao paladar brasileiro, né? Que é diferente e que a gente também faz isso com alimentos, não só bebidas. Uhum, uhum. É bem interessante isso que tu comentou, Patrícia, porque vou fazer um paralelo, né? Dentro do próprio Brasil, vamos pensar talvez em pessoas que têm um paladar considerado, sob a perspectiva brasileira, sofisticado, e daí conseguem assimilar, né? Vamos descolar um pouco do meio do vinho, né? Falar de gastronomia. O cara vai gostar tanto de uma comida tipicamente brasileira, até uma francesa, até uma italiana, daí nisso vai ter oriental. Aí dentro disso vai ter algo de agridoce e que para o nosso hábito, como prato principal, é bem doce. Será que está errado isso? Ou será que é só a concepção de uma forma diferente de enxergar o que é um prato principal, que pode também ser doce? Então, acho que passa muito por aí, né? Passa mais pelo âmbito da relativização e conseguir assimilar algo que talvez em algum momento foi taxado como errado ou uma subcategoria e dizer, não tem nada a ver. Quanto mais a gente conseguir abranger e colocar nas suas devidas situações e categorias, mas sem botar em pé de disparidade, de qualidade, melhor, né? Acho que todo mundo ganha. Eu acho que aquela história que a gente fala de tem que valorizar muito esse produto, porque para nós é muito importante e realmente ele tem muita qualidade, mas a gente só não pode resumir o mercado a isso. Nós somos muito mais do que moscatel, né? Então é só não se enganar entre essas duas coisas, né? É ótimo, bem lembrado, Patrícia, porque até falando do nosso caso, né, por exemplo, dentro do que se refere a moscatel e na própria IP, né, Carol, a gente sabe que a gama de possibilidades, ela é, nossa, fantástica, muito ampla. A Moscato, ela é uma uva aromática que, inclusive o senso comum, né, de quem não é do meio do vinho, tem um equívoco direto de pensar, Moscato é uva doce, né, que é a uva que dá o vinho doce ou espumante moscatel. Na verdade, falando tecnicamente, toda uva, quando bem maturada, ela é doce, e a partir dali, a decisão do que o enólogo vai fazer dentro da vinícola vai tornar ela ou espumante, seja doce, seja brute, seja extra brute, natura, ou vinho tranquilo, frisante, e assim por diante. Inclusive, pensando nisso, até fiz questão de trazer um queridão nosso, a gente pode falar, que é o moscato, né? O moscato seco. Nós, no caso, temos a linha Arbo, e inclusive já tivemos
com esse vinho, a base desse vinho, figurou por 4 vezes de edições distintas da Avaliação Nacional de Vinhos, como entre os 16 mais representativos da cada categoria. Para o pessoal que não está familiarizado, né, a Avaliação Nacional de Vinhos, a gente costuma comparar o Oscar do vinho brasileiro. Por que isso? Porque, assim como o Oscar em Hollywood, é a avaliação da produção daquele ano, daquela safra. E daí tem uma série de categorias que são colocadas, e no dia em que ocorre o evento, né, inclusive está no Guinness Book como maior degustação coletiva de vinhos no mundo, né, mais de 1.000 pessoas numa sala, se degusta os 16 vinhos que mais se destacaram em diversas categorias. E, como comentei, a base do Moscato, né, lá de Farroupilha, no caso, produzido pela gente, com a linha Argo, tranquilo, ou seja, não espumante e seco, ou seja, não doce, teve esse destaque. É legal saber que dá para navegar por muitas possibilidades, né, dentro disso. E falou antes, né, Carol, achei legal quando tu disse que críticos, jornalistas, ao degustar os vinhos e espumantes, a gente disseram, nossa, isso é a cara do Brasil. E a gente fica muito contente, porque realmente, acho que expressa bastante do nosso estilo de vida, do espírito do brasileiro como um todo, que é um país difícil de sintetizar, afinal de contas é continental e tem uma diversidade cultural bastante ampla. Pensando nisso, a gente, além de ter a embalagem convencional, digamos, né, mais típica do Moscatel, a gente começou a fazer umas edições variadas, comemorativas, que são colecionáveis de tempo em tempo. Aqui eu trouxe algumas, tá? Tem mais até, por exemplo, aqui o líquido é o mesmo, vamos dizer, de Moscatel, mas a gente aproveitou para fazer umas ilustrações e tal. Eu me arrisco nisso, vocês sabem, até fiz umas figuras para colocar e ajudar. Eu acho que quando a gente vai falar em IP, né, falar em terroir, em origem, em estilo de bebida, no caso de vinho, quanto mais a gente conseguir comunicar em todos os níveis isso, o mais bacana é. Então, com o objetivo desse movimento de fazer as edições colecionáveis com os livros também foi para isso. Então, tem essa, por exemplo, que já ocorreu faz algum tempo, a gente fez umas outras que são inspiradas em cenários de pôr do sol do Brasil, né, variados, tem esse aqui, e assim por diante, mas é só mais com o caráter de lembrar que se alguém aqui que curte Moscatel ver o nosso diferente na gôndola, é porque pode ser uma edição uma edição que foge um pouco do trivial. Mas é essa ideia, assim, a gente até poder mostrar isso, né? Poder mostrar isso para o consumidor, dessa questão até do descomplicar, né? Como você estava falando, a gente, por mais que a gente fale, isso é a cara do Brasil, a gente tem tantos Brasis, né? Tantos consumidores que a gente tem, né? E claro que quanto mais a gente complicar esse cenário, mais a gente vai afastar o consumidor, né? Então a ideia é a gente aproximar. E assim, o que para mim isso vem muito ao encontro do que a gente vê quando a gente fala de cenário mundial, né? O cenário mundial fala de bebidas menos alcoólicas, bebidas mais frescas, mais leves, mais descomplicadas. Então, exatamente nesse cenário, acho que a gente está tentando ir pegando esse barco, né? E que eu acho Exato. que a gente nem tem que fazer muito esforço, entendeu? Porque a gente já está mais ou menos nesse barco, né? Então, o Moscatel, até mesmo, né? Eu sou uma que adoro vinho doce, né? Adoro vinho doce. Então, assim, a uva Moscato é uma das grandes exemplares dos melhores vinhos doces do mundo aí, né? Então, eu gosto muito de vinho doce. Então, é algo que, claro, não é algo que a gente bebe, né, sempre no dia a dia, mas é um produto que eu gosto muito. Então, eu brinco até que às vezes a minha sobremesa é o vinho doce, né? Eu nem preciso da sobremesa, né? Eu fico no vinho doce como a minha sobremesa. Então, de fato, acho que a gente tem... E essa questão da versatilidade, né? Então, eu até queria trazer aqui... ficou meio desconfiguradinho aqui. Eu queria trazer aqui essa questão da IP, né? Porque quando a gente fala da IP Farroupilha, né? Então, é a primeira IP, primeira indicação geográfica do Brasil que certifica exclusivamente para vinhos moscatéis, né? E quando a gente fala, né, de vinhos moscatéis, então essa IP ela corresponde a 50% da produção de uva moscato no Brasil. E quando a gente fala de moscato, nós estamos falando de uma família, tá, gente? É uma família de uvas, né? Porque nós temos aí uma variedade enorme, né,
que, em geral, tem uma característica, tá? Em geral, né? Claro que a gente vai ter particularidades, mas em geral é o quê? É uma uva que tem uma boa concentração de açúcar, então ela amadurece bem, tu vai ter uma boa quantidade de açúcar na sua baga, né? Tem um perfil aromático que é muito característico, né? Que traz, então, esses aromas, tanto nariz como sabores em boca, né? Que é próprio dessa uva. E essa questão dessa concentração de açúcar que ela é capaz de concentrar torna ela uma das uvas mais indicadas, não, mas uma das que mais se favorecem na elaboração de vinhos doces. Por quê? Porque eu posso interromper a fermentação, como é o caso aqui do processo Astia, onde eu interrompo a fermentação por processo de frio, né? Então, eu estou levando para a primeira fermentação, uma única fermentação, uso o frio, interrompo, tenho um produto que tem aí 7, 8% de álcool, mas que ainda tem um residual de açúcar, né? Então, eu tenho o açúcar da uva, que ainda tem um residual aí, mas isso eu consigo por conta desta família, né, de uvas. Então, aqui a gente tem Moscato Branco, Moscato Bianco, né, Malvasia di Candia, Moscato Giallo. Quem nunca tomou um Moscato Giallo aí, né, em especial de Farroupilha, então vou ter que dizer, né, porque no Moscato Giallo tem que ser de Farroupilha, né, eu sou uma grande fã. Então, Moscato Rosado, Moscato Hamburgo. Então, isso são questões, são variedades que são autorizadas na IP, né? E aí, a regra para receber esse selinho, né, é que as uvas, sejam variedades moscatéis autorizadas, produzidas nesta área, né? E assim recebam essa selo. Mas o que eu estou falando, né? Eu estou falando, como o Pablo falou, a gente tem Farroupilha, claro, né? Mas também temos algumas áreas que envolvem, né, outros municípios. Geograficamente, a gente chama de IP Farroupilha, mas temos presentes outros municípios também. E o que é mais interessante, né, até esse documento está disponível no próprio documento da Embrapa, a gente até pode disponibilizar quem quiser também, depois desse documento, mas se identificou ser essas áreas serem as que você consegue a melhor expressão dessa uva, que tem por característica uma versatilidade muito importante, né? Então, é uma variedade que tem uma grande versatilidade e que nessas regiões acaba tendo uma melhor expressão, né? Esse é o diferencial para essa uva, né, Pablo? Exatamente. Essa questão de tipicidade, né, que a gente fala, é um dos destaques que ajuda a justificar a existência de uma indicação de procedência, né? Reconhecer que dentro de um território X, claro, isso associado a um método de cultivo da videira e de elaboração dos vinhos, espumantes, a partir das uvas oriundas ali, a gente tem características muito únicas que ajudam a destoar do que se tem em outras, né? Todo esse contexto ajuda a formar as bases para, digamos, a chancela de uma indicação de procedência, né? Que depois pode vir a se tornar uma denominação de origem e assim por diante. E aproveitando, Carol, como comentou da família, né, das moscatos, isso é bem interessante porque as pessoas tendem a pensar que moscato, né, uma uva só, mas na verdade é uma série de derivações que tem dentro de moscato em si, né, como um termo genérico, digamos, né, apesar de já se valer por si. E dentro disso nós temos a malvasia, que nem você falou, que o nome é diferente, mas vale lembrar que, falando em genética, em DNA, ela é uma moscato, né? Dá para dizer que é uma irmã da família das moscatos, mas só tem um nome diferente. Então, nós temos, inclusive, o Éden, que é, como a gente chama, um vinho fortificado, um vinho licoroso, que ele é elaborado justamente a partir de moscato branco e malvasia. E ele está contemplado dentro da indicação de procedência. Ele tem uma cor totalmente diferente, né? Infelizmente aqui não tem uma garrafa, mas é um âmbar, né? Derivado da evolução em barrica de carvalho. Então ele deixa de ter aquela cor clara, como é um moscato quando jovem, e evolui devido ao tempo, né? Em barrica e também
é mais untuoso, obviamente, como um licoroso. Você falou também em Moscato de Hamburgo. É uma uva chave, eu diria, para a categoria dos espumantes dos moscatéis, né? Porque daí entra outro pioneirismo, né? Assim como nós começamos lá em 97 com o Casa Perini Moscatel na versão branca, né? Que aqui a garrafa, no caso, é verde, mas o líquido é branco. Nós temos o Aquarela, que é também uma bebida muito bem quista pelo público, sucesso de crítica e também, né, dos consumidores. Até a gente, além do termo aqui, aquarela, que é alusivo à cor da bebida, né, a gente pensou na música, né? Aquarela do Brasil, voltando para a brasilidade, tem toda essa questão de ser divertido, uma tonalidade bonita, e também a técnica de coloração de aquarela. Tem aqui em cima o selo que explica o diferencial, que no corte, no blend de uvas moscato que se utiliza aqui, dentre elas, se utiliza o moscato de Hamburgo, que além de agregar essa cor, né, já que ela é uma moscato um pouco mais tintória, ela não chega a ser uma cor mega fechada, ela ajuda a dar essa tonalidade e também acaba agregando também aromas que vão puxar aí por um jasmim, um floral, um cítrico de pomelo, né, que é toranja, fica bem legal e, obviamente, diferente do moscato branco convencional de espumante, vamos dizer assim. Ainda sobre diversidade, já que estou no embalo, é tão legal, Carol, a moscato, que hoje, na linha Arbo, a gente está com um corte do Trebbiano, né, que é outra uva branca do norte da Itália, com a própria moscato, que funciona super bem, pega mais uma elegância da Trebbiano. E daí tem mais algo experimental, vamos dizer, mas que a moscato é aí do Vale Trentino, no caso, dentro de Farroupilha, e é aqui um projeto mais autoral mesmo, que é o crudo. Então, é um vinho que ele é um corte de moscato com merlot fermentadas juntas. E é muito diferente, né? Porque a gente tem uma uva tinta, como a merlot, né? De um terroir diferente, nesse caso é de muitos capões, com a moscato, que é uma aromática, fermentado com a casca junto, ela dá um efeito fantástico, ajuda a agregar um aroma de fundo, assim, uma base floral junto a isso, de um vinho tinto com um corpo mais profundo, que é muito legal. Então, o céu é infinito, como a gente costuma, né? O céu é o limite, como a gente costuma falar, né? Quando tem muitas possibilidades. E a versatilidade da Moscato passa por aí. Então, dá para brincar não só com quem quer se familiarizar com algo mais leve, fresco, com gás, como é o Moscatel, até uma série de outras possibilidades, né? Exato, e essa é a questão, né, da gente também não limitar, né, porque quando a gente fala assim, porque a IP Farroupilha é uma IP de moscatel, né, não, né, se as uvas moscato são versáteis, a IP é versátil também, né, então, sim, são as variedades que são autorizadas aqui, mas os produtos a serem elaborados, né, são também versáteis, e isso que é legal, e legal assim da gente pensar, né? Porque a gente está falando falando da Serra Gaúcha, que envolve vários municípios e que a gente já está. E isso é o mais legal do trabalho até que da Embrapa, assim, né, da gente ir identificando esses nossos papéis, né? Então, assim, para cada uma das regiões, porque isso também é algo que já se conhece muito na Europa, porque nós estamos falando aí de muitos anos, né? E aqui estamos falando de algo que está começando, e que bom que a gente está entendendo esses diferenciais, estamos podendo representar isso por meio das indicações geográficas, né, dos perfis. E aí eu queria só mostrar, porque eu como pesquisadora, sou uma super fã da Embrapa, e gosto muito desse documento que foi criado, eu uso sempre nas minhas aulas, um documento que foi criado pela Embrapa, né? Até um material que teve apoio da OIV, né? A OIV que, num dos projetos de pesquisa, que acabou sendo a patrocinadora desse material,
que é, na verdade, chama de zonificação ibero-americana, né? Então, fala de países como Portugal, né? Tem também, e fala da América, principalmente, né? América Latina, e fala sobre os perfis, porque fala sobre questões de terroir, então, questões climáticas em especial, o foco principal é clima, né? Então, o perfil climático chama zonificação ibero-americana da vitivinicultura, perfil clínico das regiões, impacto disso no perfil dos produtos, né? E esse aqui é o gráfico, né, que fala sobre o perfil do moscatel da Serra Gaúcha, né? Então, não falando específica de Farroupilha aqui, mas da Serra Gaúcha, até porque eles não foram né, não tem assim tem algumas regiões, sim, mas quando a gente fala, né, de moscatel, eles acabaram englobando em Serra Gaúcha. E fala sobre isso, né? Olha só, é um produto que tem pouca cor, mas é um produto que o propósito não é esse, né? Então, é ter menos cor. Mas olha quando a gente fala em intensidade de aroma, em persistência em boca, em acidez, né? Então, é um produto que é cheio de aroma, cheio de sabor, com uma boa acidez, com bom frescor, com uma boa persistência em boca, né? Menos álcool, que esse é o perfil, né? Menos álcool, e um bom corpo, assim, né? Um corpo de intensidade de boca, de preenchimento de boca. Muito rico, né? Propõe a ser, que é mais importante, né? No que ele se propõe a ser, ter todo esse perfil que é super legal, né? Então, sei. Então, acho que esse é o mais legal quando a gente fala desse perfil do propósito. E isso a gente consegue muito por conta dessa variedade de uva, né? Que nós estamos falando aqui, dessa família. E essa questão do aroma, né? Quando a gente fala em amadurecimento de uva, eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? Uva madura não é simplesmente uma uva que tem açúcar, né? Ela tem que completar a janela de amadurecimento. E quando eu falo em completar a janela, eu falo em completar lá o final, que é a questão dos aromas. E basta passar por Farroupilha, e eu sempre brinco que Farroupilha é a fábrica da serração. Quem nunca viu serração na vida, dá uma passadinha por Farroupilha, né? Seja verão, inverno, qualquer situação, vai ter sempre uma serraçãozinha. E aí, essa questão da amplitude térmica que faz com que a gente tenha um bom amadurecimento da uva, mas essa janela mais estendida para garantir essa complexidade aromática, né? E por isso que Farroupilha se destaca tanto e consegue ter esse perfil nesse produto. E faz sim, né? Como a gente viu aqui, um moscatel de Farroupilha entre os melhores vinhos do mundo, né? Por quê? Porque sim, porque consegue o seu propósito de produto, né? Que é isso que é o mais interessante quando a gente fala de o que eu espero desse produto, dentro da sua tipicidade. A gente em aula fala muito, né? CITEP, complexidade, intensidade, equilíbrio, persistência e tipicidade. Gente, o moscatel daqui contempla todos esses critérios do CITEP, todos, e se encaixa, sim, como um produto de excepcionalidade em termos de qualidade, né? Quando a gente fala de avaliação de qualidade, né? Tá poupando palavras minhas aí para descrever o moscatel local, Carol. É muito real isso tudo que tá falando, é bem completa, né, a explanação. E dentro desse contexto, falou sobre quão sério é o trabalho da Embrapa, o Veivinho, eu comungo contigo completamente, tanto que lá perto da Casa Perini, nós temos a micro-região do Vale Trentino, tá? que é uma das vertentes, digamos, que faz parte da IP, e também tem a linha Janssen, né? O pessoal fala, é tudo Farroupilha, tá? E lá, por muito tempo, até chegar no ponto da consagração, né, através da indicação de procedência, foi feito, e continua sendo feito, como observação, um mapeamento, né, um registro do histórico de clima, né, de como é que é através de uma estação meteorológica, uma alta tecnologia colocada no ponto estratégico para ver como é que isso
como é que se comporta o clima ao longo do ano, né? E de um ano em relação ao outro também, como tu bem falou, lá tem sim uma certa umidade, mas é claro, bom lembrar que ela também, obviamente, faz parte do terroir, ela é importante, que vai ajudar a dar acidez, que é uma característica de frescor, muito importante, inclusive quando se tem um clima que é calor permanentemente, né? Sol, seco, por causa do moscatel, ele vai acabar deixando a desejar um tanto nesse aspecto de acidez, que é importantíssimo, e fica um pouco mais flat, né, como se diz, mais chapado, né, sem essa questão instigante que é um diferencial, lá naquele gráfico que deixa todas as áreas completas. Então, acho que o trabalho dessas entidades de classe aí, técnicas, são fundamentais, e também, dentro disso, tem a AFAVIM, que é a Associação Farroupilhense de Agricultores, através da qual são realizados uma série de eventos para promover o Moscatel. Tem o Festival do Moscatel, que ocorre anualmente, tem seleção de vinhos de Farroupilha, que daí, obviamente, vai além do Moscatel, trata de vinhos tranquilos, também tintos, inclusive, etc. E, mais recentemente, tem algo muito bacana, que é para ajudar a aproximar o consumidor, como você bem falou, com uma linguagem diferente, mais jovem, mais contraída, que é o Moscatel Garden, edição Garden, que então ele é itinerante, passa pelas vinícolas para cada vez uma da associação, né, que engloba as vinícolas farroupilhenses que estão fazendo parte da IP, e em cada vez as pessoas vão visitar e têm a oportunidade de, além de conhecer a sede de uma das vinícolas, através de estandes instalados lá das outras vinícolas, degustar os produtos dos colegas. Isso é muito legal, que aproxima as vinícolas, né, do meio, e os consumidores podem também já desfrutar de uma diversidade ampla de terroir, de micro terroirs, né, de um projeto junto na mesma situação, na mesma localização. Então, assim, né, dizer que nós estamos aqui hoje para falar, claro, desse produto que é o Moscatel da Casa Perini, como nós falávamos antes, né, que é o produto que é um ícone, né? Ícone com relação à história, como o Pablo falou, né? Que eu acho que isso é muito importante, a gente não pode nunca esquecer disso, né? Então, essa questão da criação lá dos primeiros moscatéis, né? Toda essa figura, o papel também junto à IP, essa questão do reconhecimento, e isso tudo vem, né? Vem ao encontro do que a gente vem com cada vez mais observando no mercado nacional, no mercado internacional. E isso é o que nos enche de orgulho aqui, né? Então, por isso que não poderia estar falando de um tema como é IP Farroupilha, né, moscatéis, e dizer, né, que dentro nós, como sommeliers, o nosso papel é, de fato, fazer essa avaliação desse produto, né? E, assim, a ideia é sempre levar a melhor experiência para o consumidor. Eu brinco, às vezes, que é fazer uma tradução do que o enólogo queria para aquilo que o consumidor deseja, né? O nosso papel aqui como sommelier. E entender isso, entender que nós estamos frente aos produtos que têm uma excelente qualidade, que dentro lá do CITEP atendem a todos os requisitos do que a gente pensa em tipicidade, e quando a gente fala em Farroupilha, então nós estamos falando de uma IP que tem essa filosofia, né, que tem esse diferencial na elaboração desse produto. Então, falar aqui, né, desse produto que para nós é tão importante dentro do ponto de vista histórico, comercial, e, né, dizer aí para a Casa Perini do seu papel também na divulgação do vinho nacional, né, Pablo? Porque eu acho que isso é mais importante quando a gente fala da divulgação do vinho nacional por meio de produtos que facilitam o consumo, né? Que a gente acaba chegando a mais portas, a mais casas, e essa tem sido uma fala, inclusive, nossa, assim, do tipo, falem, quanto mais pessoas falando de vinho, vendendo vinho, comercializando, né? Tendo, isso tudo acaba trazendo cada vez mais espaço para a gente no mercado, né? Exatamente. E essa questão de, como você falou, a comunicação no sentido de tornar notório, e em paralelo um trabalho que acho que é fundamental por parte de uma entidade como a ABS, que faz muito bem,
da educação, né? De fazer essa ponte bem, eu gostei do teu termo, né? Traduzir o trabalho do enólogo, da equipe dentro das vinícolas, para o consumidor, facilitar para ele o que ele mesmo quer achar, através de palavra, através de degustação, e orientar para que consuma principalmente melhor de acordo com o que está, né, no momento do paladar, né, daquele consumidor. E lembrando também, agora falando de consumo, etc., tem o cupom, né, Carol, que o pessoal que estiver interessado, ele não contempla apenas os derivados de moscato. Então, lembrem que tintos, frisantes e brancos tranquilos, rosés, estão valendo aí para quem estiver adquirindo os vinhos no site da Casa Perini, a partir desse valor de R$300, que com algumas garrafas aí já dá para atingir, e com certeza dá para fazer um mix bem legal, né, para curtir em casa. Então, assim, a Perini é nossa parceira, né? Nossa sócia. Nossos sócios têm desconto lá na Casa Perini, estão tendo hoje aqui na live conosco, mas tem desconto. Então, eu queria que tu contasse para nós um pouco, Pablo, também, né? Sobre visitas da casa, já que a gente está aqui, né? E todo mundo que gosta de vinho gosta de visitar, né? Eu e a Patrícia, a gente adora fazer com uma live sobre visitas, sobre, né? Conta para nós um pouquinho sobre a Casa Perini, né? Sobre as possibilidades que vocês têm lá, né? Porque, olha, essa garotada aí gosta de inventar, né, Pablo? Coisa boa, né? Não só em legal, né? embalagem, como em eventos, e é corrida, e é a Loki. Eu falei, meu Deus do céu, né? Então, conta para nós o que tem de bom para o pessoal visitar lá. Legal, vamos lá. Eu esqueci de comentar antes, mas essa questão do cupom, ela vai se estender, tá? Então, quem quiser comprar amanhã, depois, vai até o final dessa semana, dá para aproveitar. Sobre as visitas, então, Carol, a gente está com uma gama bem ampla, né, de produtos enoturísticos, em parceria com a Wine Locals, que vale citar, os caras são muito, muito bacanas a favor do mundo do vinho, né, nessa missão que a gente está falando de fomentar a cultura do vinho. Eles fazem essa ponte de um jeito fantástico, através de um dos aspectos que é o enoturismo, que é a imersão dentro das vinícolas, que acho que a experiência de quem gosta de vinho, antes e depois de ter visitado uma vinícola, entender como é que é o processo, ela muda totalmente, né? O encantamento que a gente tem, a compreensão de tudo que envolve, né, na cadeia produtiva do vinho, ela muda de caráter. A gente tem, começando pelo mais básico, digamos, mais corriqueiro, a questão da visita guiada, que é muito legal, é sempre divertido fazer, mesmo que seja em vinícolas que mesmo que você já tenha feito alguma visitação, cada vinícola é uma vinícola, então muda de realidade, o discurso com a história vai mudar, porque é diferente, os equipamentos, os processos, todos têm suas peculiaridades, a gente tem isso na vinícola todos os dias, né, em horários diferentes, e ao final, degustação, né, de 5 itens diferentes, que se coloca um panorama geral do que a vinícola produz. De novo, obviamente, a gente não faz só moscatel, espumante, vai ter brancos tranquilos de outras uvas, de Chardonnay, de Sauvignon Blanc, vai ter os tintos, mais variadas castas. Depois tem a visitação também, tá? Guiada com a degustação premium, tá? Que é voltada para itens de uma gama superior, mais sofisticados, dentre os quais tem o próprio crudo que eu tinha comentado, que ele é um tinto que leva um moscato co-fermentado com merlot, e tem uma série de outros produtos icônicos também. Nós temos a Vinocombi, que o nome é curioso, mas é bem autoexplicativo, que é um passeio de uma Kombi vintage, né, personalizada, muito legal, parte da sede da vinícola e vai até um belvedere que nós construímos especialmente para receber os turistas. Então lá as pessoas fazem um piquenique, curtem a tarde com uma vista muito bonita do Vale Trentino, vai conseguir ver a Igreja de Santos Anjos, que é a localidade, né, o 4º distrito de Farroupilha, naquela vista maravilhosa, que é uma colcha de retalhos, digamos assim, dos vinhedos nossos, dos vizinhos. Tem um açudezinho ali, né, de água, sempre dá aquela paz, ouvindo o canto de pássaro. Depois termina o piquenique e retorna para a vinícola. E quem preferir um lado mais esportivo, tem uma versão com bike, né, que é o bike tour desse passeio. Aí leva
na cestinha da bicicleta também um kit de piquenique com frios, etc., e um vinho à sua escolha dentro da família dos vinhos está contemplada para isso, né? Depois temos também os flights, que a gente chama, que são umas reguinhas com 3 vinhos disponíveis para degustar, daí para quem está mais na pressa, foi lá só fazer uma visita a jogo rápido, vale muito a pena, né? Vai degustar 3 vinhos diferentes. Tem o Beatrice Bike Restaurante. O Beatrice tem esse nome em homenagem à nona, né, a mãe do seu Benildo, minha avó, que gostava de fazer comida para as pessoas, etc. Então tem essa possibilidade de almoçar lá, um cardápio autoral dos chefs Ada e Arthur Perini. Todos os dias, né, no almoço tá disponível, e também tem daí petiscos, tem escondidinho, tem empanadas, etc. E espaço de eventos, não dá para esquecer, o Espaço Beatrice, que é também esse nome em homenagem à nona Beatrice. Ele é bem maior, é claro, para casamentos, formaturas, dá para entrar em contato, tudo através do site, a gente centraliza a informação lá para poder realizar os eventos com uma antecedência, porque, obviamente, quando se trata de casamento, etc., a gente tem bastante demanda, né, e é sempre antecipado. Fica o convite, né, para quem quiser nos visitar, vai ser um prazer receber, estamos sempre abertos. Para seguir nas redes sociais também, o @Casa Perini, @Crudo Vinhos, para quem quiser saber dos projetos em específico, e no site também vai ter os detalhamentos aí de cada um dos projetos que foi falado. Eu vou dizer, não deixem de seguir nas redes sociais, né? Porque eles estão sempre inventando, né? Sempre criando coisa nova, projetos novos, né? Então é bem legal essa veia, né? Do Pablo aí, junto com o Franco, né? Com o aval, claro, do seu Benildo aí, com toda essa história, né? Com certeza, porque isso vai cada vez trazendo mais novidades no mundo do vinho, a ideia de democratizar, de conhecer lugares novos. Então, muito feliz de estar aqui hoje compartilhando contigo, Pablo, com a Patrícia, esse momento para falar de um produto brasileiro, de uma vinícola que tem história, que quer traduzir isso para o consumidor, né, e que quer, apesar da história, dessa vontade de perpetuar, né, de contar essa história, a ideia de democratizar, de trazer uma embalagem diferente, de trazer cores, de trazer projetos novos, então acho que isso tudo coroa a importância da Casa Perini, e isso nos deixa muito feliz de estar aqui hoje, vocês como nossos sócios na ABS, né, e a gente podendo compartilhar dos nossos objetivos aí, né. Tá ótimo. Paty, você ficou alguma coisa aí, Paty, que tenha ficado? Olha, como a gente não vai ter mais muito tempo para responder muitas perguntas, caso tenha ficado qualquer uma, vocês podem nos mandar depois nas nossas redes sociais, abs.rs. Os nossos alunos têm nosso WhatsApp também, então fiquem à vontade. Qualquer coisa a gente pede socorro para o Pablo aí, né? E a gente pergunta para eles também, se é alguma coisa específica da vinícola. Mas o pessoal elogiou muito ali no chat, Pablo, Proficarol também, a aula, né? Mas muitos produtos de vocês. Pessoal falando aí que tem alguns dos vinhos, especialmente os moscatéis, sempre na sua adega, né? Pelo menos para harmonizar ali com a sua sobremesa, um bolo, sempre tem algum dos vinhos. E também elogiaram muito os rótulos que vocês estão trabalhando. Então, muito legal aí, parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que, né, não é à toa que é super conhecido, que é um exemplo para a gente daqui da Serra, é uma honra para a BSRS poder contar com essa parceria que a gente tem. E estamos à disposição. Proficarol, antes do Pablo dar o tchau dele aí, se despedir, eu vou só lembrar o pessoal, então, de se inscreverem aí no nosso canal. Por favor, divulguem aí para os amigos os nossos vídeos. A gente faz conteúdo semanal aqui, gratuito para vocês. E quem é nosso sócio ainda tem acesso às masterclasses a cada 15 dias, que são de conteúdo aprofundado, específico dentro do nosso espaço do sócio. E nós estamos com um curso com inscrições abertas, que é o nosso curso online de sommelier, no qual a gente degusta mais de 70 vinhos, aí vocês conseguem receber todos esses vinhos em casa, a gente fraciona eles, mas tudo dentro de vinícola, então tem muitos diferenciais aí bacana para vocês terem acesso a todo esse mundo e comunidade ABSRS. Então, muito obrigada, Prof. Carol, muito obrigada, Pablo, eu vou deixar o tempo aí para o Pablo poder dar o seu recado final. Obrigadão. Tá, legal. Recíproca é verdadeira, então, gurias, em relação a essa questão de ser muito bacana estar trabalhando em prol da mesma causa juntos, e
também me coloco junto à Casa Perini como alguém que está jogando a favor aí do mundo do vinho. Contem com a gente sempre que precisar e aguardo uma visita de vocês também, já junto com as turmas, ou se não, para a gente brindar aí a uma próxima ocasião. Isso aí. Bom, gente, muito obrigada mais uma vez, obrigada, Pablo, Paty, por esse momento aqui juntos, né? E sigam a gente aí, né? A gente está sempre com novidades, como a Paty falou. E mais uma vez, muito obrigada e boa noite. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Não esqueçam que eu deixei os Instagrams ali da Casa Perini e Crudo Vinhos também no chat e o cupom, tá? Então vocês podem continuar acessando tudo isso. Podem compartilhar o cupom junto com todas essas informações, viu?